Aparece para vocês que está gravando? Sim, apareceu que foi iniciado por você a gravação. Então, ótimo. Ok. Obrigada. Bom dia, gente. Então, vamos lá, gente. O tema do nosso encontro hoje é Era uma vez uma turma que aprendeu a escrever literatura. A gente está falando hoje a gente vai falar da escrita no contexto literário, não é? Pode passar, Rosângela. Gente, deixa eu perguntar para vocês aí uma coisa. Tá aparecendo legenda? É, não, né? Porque ninguém respondeu. Não, Legenda não. enquanto você fala, não. Eu coloquei aqui para aparecer. Professora. Eu coloquei aqui para aparecer legenda, mas então vou desativar esse aqui e vamos dar andamento. Então tá, vamos lá. A nossa pauta hoje nós vamos apresentar os objetivos da aula, vamos fazer uso da imaginação, vamos falar do que a gente vai construir hoje, vamos fazer a tematização da prática, vamos falar sobre o comportamento do escritor, da criança, né? E colocando em prática, como é que a gente vai fazer isso. No final é avaliação com aferição da frequência. Os nossos objetivos, nós temos vários objetivos hoje, mas são todos facilmente alcançados, né? Eu acho que a gente não precisa... Bom, refletir sobre as estratégias de mediação de leitura literária, considerando as chaves de leitura e o papel docente na formação de leitores e escritores, compreender as operações textuais envolvidas no processo de produzir uma indicação literária, suas especificidades e encaminhamentos didáticos, reconhecer os comportamentos escritores como conteúdo de ensino e valorização e atuação da professora como modelo de escritora nos encaminhamentos didáticos da produção textual. Ai, deixa eu achar o meu negócio aqui. Ok. Qual vai ser a nossa trajetória hoje? O que a gente vai fazer? A gente vai refletir sobre a mediação da professora no planejamento da leitura escrita, para que a gente possa compreender o gênero indicação literária e seu grande propósito comunicativo, reconhecer os comportamentos escritores como conteúdos reais de ensino e analisar o papel crucial da professora ao emprestar a mão para as crianças. O que a gente precisa pensar quando a gente fala de escrita literária pela criança, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Antes, a gente vai conhecer um pouquinho a nossa literatura, a nossa leitura que foi o nosso livro escolhido para tematizar a nossa aula hoje, que foi Use a Imaginação, mas cuidado com o que você mesmo deseja, da Nicole O'Brien, na editora Brink Book. A Rosângela vai compartilhar o livro aí com vocês rapidinho, só um minutinho. Vai mediando aí, Andressa, que eu estou tentando aqui. Jazinho. Então, vamos pensar um pouquinho. A gente vai falar sobre a escrita de textos literários pelas crianças. Andressa, só é porque é a escrita pelo professor como escriba. Pela criança com o professor como escriba, exatamente. Mas a escrita é pela criança com as mãos do professor, emprestadas pelo professor. Mas a composição textual, quem cria a história, quem cria a literatura é a própria criança. Por que a gente acha que uma criança que muitas vezes não é capaz de escrever uma letra,
já é capaz de escrever, de pensar em uma história, de produzir uma história, uma história literária completa, com todas as implicações, todos os detalhes que uma história completa literária pode ter. Como é que isso é possível? E por que que a gente ensina isso na alfabetização se as nossas crianças ainda não são capazes, ainda estão começando a pensar sobre a escrita na forma formal dela, não formalmente, né, na escrita formal. Por que que a gente pensa em produzir um texto literário com elas? Queria que a gente pensasse sobre isso. Enquanto a Rosângela não tenta lá colocar, fazer Pode repetir a pergunta, por favor, novamente? Não entendi. Por que que a gente pensa numa produção de texto, de um texto literário com crianças que ainda não sabem escrever? Resumindo a pergunta. Pode Pode ficar à vontade. Ela, fazer participação? por licença, ela não pode escrever, mas ela pode, tem imaginação, né? E é onde a gente começa a trabalhar a parte imaginativa, e daí a gente vai incentivando, e daqui a pouco quando ela estiver escrevendo, ela vai botar no papel. Mas primeiro a gente ativa a imaginação, como a gente às vezes pega um livro e dá para uma criança para ela contar a própria história, mesmo não sabendo ler. E ela conta a história de acordo com a imaginação e as imagens, porque a imagem conta uma história também, né? Mas, sim, isso é muito importante da gente prestar atenção, né? Que a questão da imaginação ela é importantíssima para que a criança possa produzir a sua própria história. E para que ela tenha essa imaginação, a gente precisa deixar o pensamento dela livre, né? Vamos lá, então vamos lá. Falando em imaginação, Kaela. Vai, Rosângela, você pôs e tirou? No momento, nós estamos tendo interação com a minha cachorra, que está tentando se comunicar com os vizinhos. Bom dia a todos. Bom dia, Alisson. O que mais a gente sabe que pode ser explorado numa criança é justamente a criatividade. Ela cria do nada, certo? Então, ela ouve uma história e ela já parte para fazer a história dela. E às vezes, só o olhar, ela já tem uma imaginação, vamos dizer assim, fértil e que pode ser muito proveitoso, né? Então, assim, hoje eu estou trabalhando com os alunos do primeiro ano, 6 anos de idade, onde tem hora que sai coisa que a gente fica imaginando assim, onde é que ele aprendeu, mas não é. É porque, na verdade, estamos num momento assim da informatização bem forte, eles estão tendo acesso ao celular, a toda essa rede social, e está faltando um acompanhamento dos pais em certas partes, como aconteceu mesmo na minha sala essa semana. Aliás, no sábado tivemos o encontro dos pais, né? E uma mãe chegou lá muito chateada, porque uma das alunas falou para a filha dela que ia matar ela, a menina, a colega e a família toda. Ela falou que aquilo era um absurdo, tal. Eu falei, olha, isso não foi assim dentro da sala. Mas na segunda eu vou procurar saber. E realmente eu fui atrás. E quando acontece o seguinte, ela, no primeiro momento, ela negou. Depois ela falou, não, eu brinquei, eu falei, só que isso não é brincadeira que se faça. Mas você viu isso aonde? É o desenho que eu assisto. Então, assim, o desenho gerou para ela uma fala também muito complicada.
Aí é onde acontece da gente, nós professores temos que tomar cuidado também com o que vai ser colocado, porque eles trazem muito os problemas de casa para dentro da sala, né? E a gente tem que começar a filtrar direitinho, olha, isso não pode aqui, isso é de lá da casa de vocês, é um problema familiar, não pode ser colocado aqui. E essa imaginação deles, ela é tão fértil que eles não sabem ainda discernir o bom do ruim, o que deve e o que não deve, e nós é que temos que ser os mediadores nessa hora. Mas a criança, ela tem tudo para ser bons escritores e bons, vamos dizer assim, imaginadores, né? Traz para a gente um texto potencializado, né? Até de histórias de terror, né? Como essa. Justamente, mas graças a Deus foi sanado, certo? Que bom. Foi sanado e tal. Porém, a gente tem que, nessa hora, ser um mediador bem tranquilo, né? E é isso que a gente tem que pensar o tempo inteiro na nossa atuação dentro de sala de aula. Nós não somos responsáveis por trazer informações prontas ou fazer pelas crianças. Nós somos modelo para que eles possam se inspirar, e nós vamos mediar os acontecimentos dentro de sala de aula, seja ele num conflito, mas principalmente no processo de aprendizagem, né? Vamos lá, Caia, ela está com você agora. Então, agora, eu sou basicamente uma controladora neurótica. A flor da Tá ela. Oi, Aí, tá bom. Tá com você, viu? use a imaginação. Um dia, o coelho estava entediado. Eu queria que alguma coisa acontecesse, disse ele. Com licença, disse uma voz. Posso ajudar? Era o lobo. Bem, talvez, disse o coelho. Estou entediado. Por que não escrevemos uma história? Disse o lobo. Eu sou bibliotecário, sabe? E os bibliotecários conhecem todas as histórias. Você não parece um bibliotecário, disse o coelho. Que orelhas enormes você tem. São para ouvir melhor as histórias, meu querido, disse o lobo. E que olhos enormes você tem, disse o coelho. São para ler melhor, meu querido, disse o lobo. Já ouvi alguma coisa parecida antes, disse o coelho. Deixe isso para lá, disse rapidamente o lobo. Vamos continuar a história. Mas como começamos? Perguntou o coelho. Você tem de usar a imaginação, criar palavras e figuras na sua cabeça para contar uma história, explicou o lobo. E claro, só há uma maneira de começar uma história. Era uma vez. Mas sobre o que vai ser a nossa história? Perguntou o coelho. Bem, disse o lobo, use a imaginação. Naves espaciais, gritou o coelho. Grandes explosões? E bananas? Precisamos de muitas bananas. Ah, eu acho que não, disse o lobo. O que nós precisamos é de um conto de fadas, alguma coisa bem forte. E claro, todo conto de fadas tem um vilão. Que tal um rato? Propôs o coelho. Eu estava pensando em algo maior, disse o lobo. Um elefante? Exclamou o coelho. Que tal algo de tamanho médio? Disse o lobo, rapidamente. Já sei. Que tal você? Perguntou o coelho. Agora sim. Boa ideia, disse o lobo. E aí? Perguntou o coelho. Bem, agora precisamos de um herói, disse o lobo. Eu! Gritou o coelho. Que ótima ideia, respondeu o lobo. Mas o que eu vou vestir? Perguntou o coelho. Ah, tanto faz, disse o lobo. Use a imaginação. Um uniforme espacial, disse o coelho. Ou um chapéu de pirata. Ou que tal uma capinha vermelha? Ah, talvez você não precise de nada, sorriu o lobo.
Mas onde é que se passa essa história? Perguntou o coelho. Use a imaginação, sugeriu o lobo. Isso é complicado, disse o coelho. O que você acha? Pensei num lugar cheio de árvores, disse o lobo. Ah, que tal uma floresta? Sugeriu o coelho. Olha só que boa ideia, disse o lobo. O coelho ficou orgulhoso. Temos o vilão, o herói e o cenário, disse ele. A história vai começar logo. Ah, sim, disse o lobo. A história começa. Agora mesmo. Não gosto nada dessa história, disse o coelho ofegante, enquanto o lobo perseguia. É mesmo, rosnou o lobo. Não se preocupe, estamos quase no fim. Eu acho que não, disse o coelho, parando de repente. Afinal, eu sou o herói. Eu vou usar minha imaginação. E então foi o que ele fez. Esta não é uma boa ideia mesmo, disse o lobo. Você acha? Sorriu o coelho. Não se preocupe, estamos quase no fim. 5, 4, 3, 2, 1. Abra. Que ideia genial. Lançado. Que ideia genial, disse o coelho. Imaginação não é formidável? Sim. Prontinho, Andressa. Essa história é sensacional. Eu acho ela muito legal e é algo que a gente precisa viver dentro da nossa sala de aula, né? Então, vamos lá. Agora eu quero a participação de vocês, hein? Um de cada vez. O que essa leitura provoca na gente? Provoca no leitor, na verdade, nós enquanto leitores. Quando eu falo quando a leitura provoca na gente, é nós enquanto leitores. Yasmin, o seu áudio não está muito bom. A gente relembra a Chapeuzinho Vermelho, a gente retoma informações anteriores que a gente tem e fica naquela expectativa, né? Mas e agora? Porque não é a mesma história. Qual é o desfecho? E mais? É muito interessante o que eu não vi o nome da cursista que falou, mas é justamente isso. A gente consegue criar na criança, a gente falando enquanto professor que vai ler para a criança, né? A gente consegue colocar para a criança isso. O lobo não é mau, mas aqui ele está sendo bom. Será que ele está sendo bom de verdade? Né? A gente consegue perceber essa questão da inferência que a gente vem falando. A forma como o lobo fala, será que ele quer mesmo ajudar esse coelho? Então, a gente consegue ir fazendo esses questionamentos para a criança e ela consegue ir fazendo a relação com o que está na imagem. O olhar do lobo, às vezes ele está com um olhar um pouco assim malicioso, e a gente consegue fazer essa mediação com a criança também, para que ela veja além do que está escrito, né? Que ele está tentando ajudar. Será mesmo que ele está tentando ajudar? Yasmin, a gente está com um problema no seu áudio. Talvez você esteja de microfone, seu microfone não esteja muito bom. Ou, não sei o que está acontecendo, mas a gente não consegue te ouvir. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Bom, essa história, ela tem muito, aliás, ela... Ah, sim, pode falar. Não, é que só justificando que eu na estrada, eu não consegui acompanhar a leitura, que estava falhando. Ok. Bom, como a senhora sabe, eu estou sem carro, né? Não, tudo bem. Ao enviar... Quando a gente enviar a aula para vocês, a gente envia o PDF
do livro também, e aí você vai poder conhecer a história. Esse é um livro que vale a pena ter, tá, gente? E ele tem 100% a ver com o que a gente vai conversar hoje, que é sobre a produção de histórias literárias com a criança, né? E como é que essa história, esse livro, mostra para a gente que a produção escrita não é algo mecânico que você senta, para e faz e produz, mas que envolve pensamento, envolve mudar de ideias, envolve revisar. Como é que isso faz? O que isso desperta em vocês? Um de cada vez, gente. Não desperta nada? Então, tudo bem, nós vamos pensar sobre isso no decorrer da aula, tá? E vocês acham que esse livro, ele inspiraria as crianças a produzirem seus próprios textos? Com certeza, professor. Mais alguém? Vamos lá, quem não quiser responder oralmente, só reage aí, por favor. Só para eu ver que vocês estão aí, tá? E alguém aqui já se identificou? A Camila quer falar. Camila, fica à vontade. Só abre seu microfone. Camila, seu microfone está fechado. Eu acho que ela quis reagir. Bom, vamos lá. Alguém aí se identificou com o lobo? Em alguns momentos, claro que a nossa intenção enquanto professor é outro quando tá convidando as crianças a escrever, mas alguém aí se identificou com o lobo? Quero Sim, ouvir isso. quando nós estamos com os nossos alunos e queremos que eles tenham pensamento crítico, que eles mostrem a imaginação dele, os pensamentos, a gente instiga um pouco, que nem o Lobo fez. Exatamente. O Lobo foi o mediador na produção da história do coelho, né? E por que a gente precisa ensinar a literatura na alfabetização? Vamos ver lá no Currículo em Movimento, o que o Currículo em Movimento diz? A finalidade principal do ensino da língua portuguesa é propiciar aos estudantes a competência comunicativa, ou seja, a capacidade de expressar-se adequadamente em qualquer situação de forma oral e escrita, portanto, ler e escrever proficientemente, resolver problemas da vida na vida cotidiana, ter acesso aos bens culturais e alcançar a participação plena no mundo letrado. Então, na verdade, a produção textual, ela faz parte da vida da gente, né? A gente produz, quem aqui não produz um texto? A gente, nós, enquanto professores, nós temos a responsabilidade de produzir bimestralmente um relatório a respeito de cada um dos nossos alunos, não é isso? E aí, para que a gente consiga escrever um relatório, a gente precisa, inicialmente, lá atrás, no momento da alfabetização de vocês, algum professor teve esse papel na sua construção de como é pensar a escrita. E para que a gente escreva um relatório hoje, para que a gente escreva um e-mail bem escrito, para que a gente escreva um memorando, um documento, qualquer ele que seja, a gente precisa construir socialmente a escrita, né? E aí a gente começa esse caminho de escrita lá no comecinho da nossa trajetória, né? Enquanto algo que faz parte do cotidiano das crianças, que é a história no livro literário, algo que eles têm conhecimento do roteiro, algo que para que eles possam começar a pensar a escrita, né? E aí a gente coloca a literatura numa forma, é uma palavra de forma estética. E a literatura, ela tem essa capacidade de criar imagens, provocar emoções na gente, né? E por isso a gente começa com a literatura na produção de texto. Sim,
de texto estruturado, né? Na época que a gente começa a produção do texto, primeiros textos, a gente faz uma lista, a gente faz um bilhete, mas um texto estruturado, com começo, meio, fim, um texto mais longo, a gente começa com os textos literários, né? A gente precisa entender a literatura mais do que como eu vou ler um livro no final da aula ou depois do recreio para acalmar as minhas crianças. Literatura não é só passatempo, né? A gente, a partir da literatura, a gente forma sujeitos, leitores e escritores competentes, que é como isso a gente tem falado desde o começo da nossa formação, né? Que para que a gente forme escritores competentes, leitores competentes, a gente precisa proporcionar às crianças oportunidades de leitura e escrita, né? E aí, vamos pensar um pouquinho sobre a nossa escrita, a prática de escrita da criança. Na nossa situação didática que a gente vai conversar hoje é a respeito da escrita da criança por meio da professora. E aí eu tenho essas 3 perguntinhas para a gente pensar. E agora eu quero mesmo a participação de vocês, que agora é que a gente vai dar o start de verdade no que a gente vai pensar hoje. Como as crianças que não escrevem alfabeticamente ou o fazem há pouco tempo podem produzir textos literários? Pensando nas realidades que atuam, cada um de vocês aí, as crianças que não escrevem alfabeticamente são convidadas a produzirem textos? Como? E aí a gente vai pensar na terceira depois que a gente conversar aqui um pouquinho. Como eu falei, agora eu quero a participação, preciso da participação de vocês, que é esse momento de troca que a gente vai, a partir da fala de vocês, a gente vai dar continuidade ao que a gente precisa discutir, tá? Então, aí, como foi na aula passada, levantem a mãozinha, vai ter alguém olhando nessa fila da mãozinha levantada para que cada um possa se colocar. E eu preciso de vocês. Vamos lá, gente. Juliette, pode falar, meu bem. Bom dia, pessoal. Olha, eu acho que quando você chama a criança, você como o escriba, né, daquela criança que ainda não sabe escrever, a gente vai trabalhar esse comportamento escritor da criança, né? Como ela está pensando esse raciocínio, essa linguagem oral dela, porque quando a gente é mediador, você vai estar ali, principalmente as crianças que ainda têm algumas dificuldades com erros ortográficos, né, na questão de... Eu sei que casa é escrito com S, mas ela quer escrever com Z. Você vai trabalhar essa questão de como é a produção correta da escrita e vai ajudar ela a escrever, né? Eu sou professora de 2º ano e a gente está ali agora naquele início ainda, né? Construindo frases para poder compor os textos, né? Que a gente estava fazendo listinhas de receita de bolo, coisas das vivências deles, né? E é isso, eu acredito que é dessa forma que você vai colocar ele para ser um escritor, né? E identificar como é que está esse comportamento escritor dele, na escrita, o que ele está fazendo, quais são as dificuldades para a gente estar mediando a alfabetização. Quem é o próximo? É o Arisson. Pode falar, Arisson, está com você. O Washington, né, professora? Não, o Arisson estava antes. É o Arisson meu que estava Deus, deixa eu antes. desligar aqui, então. Na lista. O Arisson estava na lista antes, depois o Washington. Acho que o Arisson não, ou ele não, tá, o microfone dele está aberto, mas ele nós não estamos ouvindo. Pode falar, Washington, então. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, sobre como convidar ou como fazer com que os alunos participem, né, desse processo da escrita. Por exemplo, estou com a turminha de 3º ano. E por mais que eles tenham assim, muitas ideias, eles têm dificuldade de organizar essas ideias no papel. Então tem que começar pelo básico, né? Não adianta eu pedir para eles produzirem um texto se eles ainda têm certa dificuldade para estruturar frases. Então, normalmente eu coloco as palavras
para eles organizarem e formarem as frases, ou então eu começo a atividade assim que começa a frase, né, e eles têm que continuar a frase com as ideias deles, e assim eles têm conseguido avançar. Sobre o processo, assim, como produzir texto se a criança ela ainda não escreve alfabeticamente. Eu tenho uma aluna que é uma situação assim, é uma incógnita, na verdade, principalmente para mim que ainda não tenho assim, é a minha primeira vivência diretamente com a alfabetização. Ela está em processo de investigação, né, hipóteses de TEA, mas tem TDAH já confirmado. Ela não consegue ler, mas ela reconhece todas as letras do alfabeto. Aí, por exemplo, a palavra casa. É, se eu mostrar as letras separadamente, ela fala C, A. Se eu pedir para juntar, ela não consegue juntar, mas se eu falar assim, C com A, aí ela fala K. Na prova, inclusive, da AMAEB mesmo, tinha o ditado e tinha a figura de uma cadeira, né? Aí, quando eu falei, ela escreveu o C, o D e o R. Assim que ela escreveu a palavra cadeira. Então, assim, por mais que a gente tenha que estimular, mas é desafiante. Às vezes eu fico meio perdido sobre o que fazer. Com certeza, lógico, fácil não é, mas a gente está aqui para justamente desmistificar algumas coisas, né? A sua estudante, ela já está no processo de alfabetização, né? Ela não é ela não está, ela é uma criança que já está precisando só de um empurrãozinho, daqui a pouco ela deslancha. E são muitos os desafios. E aí é a hora que o professor entra, é aí que entra o professor como mediador dessa escrita, né? É, e, é, e aí eu lanço a terceira pergunta para vocês. Tinha uma outra pessoa com a mão levantada, a Janaína, né? A Janara. Janara, você quer falar? Desculpa. E a Patrícia, eu. Ah, então tá. Patrícia, pode falar, enquanto depois de você a Janara fala. Tá bom. Uma das maneiras, né, que o professor pode estimular a criança é o ditado ao professor. A criança cria oralmente a história e o professor escreve exatamente o que ela fala. Assim, ela vai perceber a função social da escrita e participa como autora. Outra coisa também é a produção coletiva. A turma inventa uma história, né, junto com a professora, e aí escolhe os personagens, os cenários, os acontecimentos. Eu faço muito isso com os meus alunos. Outra maneira também é a leitura de imagens, né, observando figuras, livros, sem palavras, ou sequências também de imagens. As crianças, elas criam narrativas orais, das quais elas, né, conseguem criar essa história. Também outra forma é o desenho de linguagem, porque muitas vezes o desenho representa a história criada pela criança. Talvez para nós não representa nada, mas para a criança sim, né? E ela pode explicar oralmente o que ela desenhou, transformando esse desenho em um texto literário. E outra forma também é o reconto de histórias, né? Após ouvir a professora contando, a criança reconstrói a história com suas próprias palavras. Muito bem. Também, que eu esqueci de falar, é o teatro, né? E a dramatização. Ensinar histórias vai permitir com que a criança organize as suas ideias, as narrativas, e até mesmo antes de escrever. Então, assim, através do teatro, eles amam, né? Você cria aquela história junto com eles e dramatiza. Gente, vamos lá. É muito boa a sua participação, Patrícia. Inclusive, ideias fantásticas de coisas que podem ser feitas dentro da sala de aula. Mas por que nós, professores, volta lá, Rosângela, ainda não, mas porque assim, é muito fácil falar escrita coletiva, ouvir a criança, tá. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz? Como é esse processo de criação de história pelas crianças? Timóteo, você está com a mão levantada aí, você quer falar, meu bem? Geralmente,
Não? Oi. Oi, Agora pode está falar. ouvindo? Sim, Tá. sim. Desde a pergunta passada, fazendo um resumo geral, eu diria assim, que a partir das garatujas, ela já está fazendo um trabalho, né? Já está mostrando ali, até mesmo para que veio. E a gente tem que valorizar cada pedacinho, cada situação, e montar esse texto literário para que ela se sinta valorizada também dentro daquilo que ela sabe fazer, porque uma das coisas que a gente tem aprendido ao longo do tempo, eu acredito que todos estão também, né, nessa mesma linha, é aceitar o que vem da criança no sentido, eu quero que ela já esteja falando, escrevendo, mas ela só faz um risco no nome dela. E aí? Tá feio? Tá errado? Não. Muito bem. Parabéns, você está progredindo. E quando uma coisa que eu descobri há 2 semanas eu descobri o seguinte: o individualismo, ele não ensina nada a ninguém, muito pelo contrário, ele faz a pessoa ficar estagnada. E quando eu comecei eu chamo um no quadro, que para eles parece que eles são os professores naquele momento, eles se enchem, aí dou o pincel, agora vai lá, escreva essa palavra. Eu dito a palavra, eles não conseguem, o outro vai lá e começa a ajudar, então naquela coletividade sai. Aí ele começa a perceber que ele está menos que o outro, não precisa eu falar, ele percebe. Ele tem essa percepção, é melhor do que eu chegar. E para mim, isso também é uma aprendizagem de não estar negativando o que ele faz. Muito pelo contrário, ele que vai começar a se descobrir em cada passo que ele dá. Um fator interessante é o seguinte: eu tenho um autista e eu tenho um que é deficiente visual. O deficiente visual, ele está tão ansioso em querer, ele é super inteligente, ele é participativo, mas o detalhe na hora de passar para o papel, na hora de fazer um desenho, na hora que ele tem que usar a escrita, ele começa a se desesperar, porque ele não consegue, claro, passar ali para o papel. Aí ele virou para a monitora e falou: você não está aqui para me ajudar? Faça para mim. Aí ela veio para mim, né, falar comigo, eu falei: nós estamos aqui para te ajudar, sim. Tanto é que a gente já está providenciando uma lupa para ver se melhora a visão, porque a visão dele está super baixíssima, fez uma cirurgia recente. Então, a gente vê naquela criança de 6 anos a ansiedade de querer mostrar o seu potencial, mas ele tem uma barreira grande. Então, isso, ele ajuda os outros na sala. O autista, essa semana, eu fazendo esse trabalho coletivo, ele foi quem mais ajudou os outros a escrever as palavras corretas e falar, certo? Ele pronunciava a palavra, ele soletrava as palavras, e ele saiu ajudando todo mundo na sala. Então, isso é super importante, interessante a gente pegar cada situação dessa. E aí tem uma produção textual coletiva, certo? O trabalho ele rende muito mais, entendeu? Isso. Muito boa a sua participação, Timóteo. É interessante a gente ver os Não, desafios que Timóteo não, Alisson. o Arisson, né? Desculpa. Porque o Timóteo estava com a mão levantada aqui também, eu não vi que era a sua. Desculpa. Muito boa sua participação. É bom a gente ver os desafios que nós e os nossos colegas enfrentamos dentro de sala de aula e ver que está todo mundo no mesmo barco, né? A dificuldade da escrita para as crianças, ela é evidente. Imagina só, se essa dificuldade aparece na escrita de palavras, imagina num texto. Se a gente convida a nossa criança a escrever um texto, quando a criança não dá conta nem de escrever as palavras, né? E qual é o nosso papel? Né? Nós, enquanto professores, porque quando a gente empresta a nossa mão como professor,
a criança, ela esquece se ela tem que, a perninha do R é para um lado ou para o outro, se a barriga do G vai virada para um lado do Q, se é do mesmo lado do Q ou se é do lado oposto do Q. A criança não tem que pensar nessa parte motora da escrita. A criança, ela vai pensar na estrutura do texto, no que ela quer, nas ideias, organizar as ideias dela. Então, são questões que também, quando a criança precisa pensar no texto, na paragrafação, na frase, na composição da frase, no formato da letra, a gente poda a imaginação da criança, porque o HDzinho dela fica sobrecarregado, são muitas coisas para pensar. Quando a professora empresta a mão, a criança não tem que pensar na ortografia, a criança ela passa a pensar na estrutura do texto, no texto em si, na história que ela quer contar. Ana Maria Kaufmann, ela diz o seguinte: quando as crianças escrevem uma história por meio da sua professora, são elas que planejam a narrativa, buscam formas de contá-la mais próxima das utilizadas pelos autores, que pouco a pouco conhecem, revisam o que escrevem, fazem alterações no texto para eliminar repetições ou ambiguidades que descobrem nas sucessivas leituras feitas pela professora dos fragmentos que elas vão ditando. Então, assim, a gente presta atenção na questão da a criança dita, a professora escreve, igual a colega falou aí há pouco. A professora empresta a mão para que as crianças possam escrever. As crianças são as verdadeiras autoras, enquanto o professor empresta sua mão para que isso aconteça, né? E aí, o que a gente vai fazer? Quando a gente está emprestando a mão para as crianças escreverem, a gente precisa se ater a escrever exatamente o que as crianças ditam, da maneira como elas ditam, né? Passa aí para frente, Rosângela. A gente vai ver uma situação didática aqui, né, que foi uma produção de escrita feita por uma professora numa escola que é a escola Ateliê Escola Caia, que é uma escola experimental. A maioria, ela fica no subúrbio de São Paulo, e a maioria das crianças, elas são crianças vindas de situações de vulnerabilidade, né? São crianças como as nossas, né? Mas muitas passam por situações, quem não tem dentro de sala de aula um filho de um presidiário, de um ex-presidiário, de um criança que sofreu violência, criança que foi tirada do convívio com a família por algum motivo. E essa é a realidade das crianças verdadeiras que essa professora, qual é o nome dela aqui? Calma aí, tem o nome dela. Luísa Rangel Borim, ela faz essa atividade dentro de sala de aula. Então, assim, essa aula foi escolhida, foi trazida justamente por isso, porque elas são crianças como as nossas, são crianças reais, é uma sala de aula real, que tem todos os contextos pelos quais a gente passa, tá? O que a gente está propondo aqui para vocês, na verdade? Claro que a escrita, eu estou falando da escrita de uma história, né? E aí tem toda uma sequência didática que a professora usa aqui para fazer dar seguimento a esse projetinho dela, né? Da escrita dessa indicação literária. Por quê? Quando a gente pensa nesse processo todo de escrita, a gente começa com o quê? A gente vai começar com uma história um conto que as crianças que as crianças conhecem, elas vão ter toda a liberdade de agir, e aí quando a gente pensa na sequência didática para a gente fazer um texto, pode ser que a gente demore meses para a gente conseguir produzir um texto. Então, a gente começa com textos menores. O que a professora Luísa Rangel propôs? A escrita de uma indicação literária, que é um texto literário, mas que ela é um texto mais sucinto, que tem um objetivo específico na escrita, que é convencer os leitores a lerem aquele livro,
né? E aí ele tem uma série de características que precisam ser respeitadas. Nós vamos passar um videozinho para vocês. Na verdade, a gente partiu o vídeo em 3 pedaços, tá? A gente vai passar a primeira parte, depois a gente passa a segunda parte, depois primeira parte discute, segunda parte discute, terceira parte discute, tá? Vocês querem dar uma pausazinha agora ou a gente segue diretão? Quem acha que... Vamos lá. Se vocês querem dar uma pausa, reage aí, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vamos lá. 5 minutinhos, tá? Vamos fazer o xixi, beber uma água, igual a gente faz com as crianças. Levantar da cadeira um pouquinho e em 5 minutos, 10 e 5 eu volto, tá? Para a gente não demorar muito.
Um minutinho, gente. Vamos voltar? Todo mundo aí? Só retomando, a gente vai ver um videozinho que foi feito lá na ateliê Escola Acaia, né? Como eu falei, é uma escola que atende crianças em situação de vulnerabilidade, vindas de uma favela, e aí a gente vai ver esse primeiro videozinho, essa primeira parte do videozinho. Deixa eu só contextualizar para vocês. Foi um projeto didático da professora o produto final desse projeto didático dela era compartilhar essa dica essas indicações literárias nas redes sociais da escola, né? Durante um período, a professora foi lendo vários livros literários com as crianças. A partir da leitura desses livros, eles escolheram o favorito, fizeram uma votação para escolher o favorito da turma, que eles queriam indicar para outras crianças, para pessoas que tivessem correndo o feed lá da escola, se interessassem pela leitura do livro, né? Depois que eles decidiram qual era o livro, a professora propôs que as crianças lessem e analisassem outras indicações literárias para que eles pudessem ter contato com o gênero textual e para que eles soubessem exatamente o que eles precisavam, quais eram as características desse gênero para que pudessem escrever. Até porque as crianças precisam formar repertório antes da escrita, né? Elas precisam conhecer a estrutura do texto antes que elas possam escrever um texto semelhante a esse. E aí, a professora depois, ela elencou com as crianças, a partir daquele livro que eles escolheram, lista das coisas que fizeram com que elas gostassem tanto daquele livro, e que serviram de motivos para eles indicarem esse livro, que chama As Bruxas, que foi escrito por Roald Dahl. É um livro substancial, é um livro de mais ou menos, acho que, se não me engano, ele tem 98 páginas. Eu dei uma olhada, eu não conheço o livro, mas eu me interessei. Até a proposta inicial das crianças foi atingida, porque eu, assistindo a aula, me interessei em ler o livro. Aí eu dei uma olhadinha nele, eu acho que são 98 páginas. Ou seja, a leitura desse livro ela não foi feita num dia só, né? Assim como outros livros. A escrita desse texto, que é o produto final do que eles querem apresentar, também não foi feita em uma única aula. É uma construção no decorrer das aulas dela. Então, vamos lá. Prestem bastante atenção nesse vídeo, que depois a gente vai refletir a respeito do que acontece dentro daquela sala de aula, tá? Pode mandar aí, Rosângela. Rosângela está sem áudio. De qualquer forma, gente, o vídeo ele é legendado, tá? Então, parece que está indo picotado aí. Rosângela ainda está sem áudio. Volta do começo lá. Libera seu áudio aí também. Na hora que pede para apresentar a tela, lá no comecinho, aí pergunta se você quer a tela e o áudio. Talvez não tenha marcado a opção de compartilhar o áudio junto.
Fecha aí, Rosângela, deixa eu compartilhar aqui, então. Tá dando problema, deixa eu... Vê se você consegue aí. Aham, Aqui só aparece compartilhar. só um minutinho. Você precisa fechar o seu. Só um minutinho, gente. São... Isso. Tá aberto aí para vocês? Tá sim. Hoje a gente vai continuar aquela nossa aula de indicação literária. Vocês lembram? Sim. Sim. Então, primeiro eu vou retomar um pouco das nossas outras aulas, o que a gente fez nas outras aulas, para depois a gente começar a escrever. Quem lembra qual livro foi o mais votado pelo segundo ano? As Bruxas. Que vocês gostam muito desse livro, né? Então a gente fez uma votação do livro que o segundo ano mais gosta. Depois, a gente preencheu esse cartaz, vocês lembram? A gente colocou os livros mais votados, depois a gente colocou as informações do livro escolhido. A gente também decidiu para quem vai essa nossa indicação, aonde ela vai aparecer, depois que o texto estiver pronto. Quem lembra? A gente vai colocar no Instagram do segundo ano. Do Acaia, né? A gente vai colocar nas redes sociais do Acaia. A gente colocou As Bruxas é o título. Quem lembra o nome do autor desse livro? Roald Dahl. O ilustrador, que é o Quentin Blake. E a editora, que é a Martins Fontes, desse livro que a gente tem aqui. A gente também escreveu aqui no nosso cartaz o porquê que a gente escolheu esse livro, né? O porquê que vocês votaram nele para ser o preferido do segundo ano para fazer a indicação. Alguém lembra um motivo por que a gente escolheu esse livro? Ele é engraçado. Porque ele é engraçado. Ele é assustador. Ele é engraçado e ele é assustador. Vou ler algumas coisas que a gente colocou aqui. Vamos ver se tem a ver com o que vocês falaram. Ó, o tema do livro. Qual que é o tema do livro? As Bruxas, vocês gostam muito. Vocês também falaram que é um livro com muita ação, que é uma coisa que vocês gostam. Que a ilustração é divertida. Que a história é assustadora, mas também é engraçada. Vocês falaram isso agora. Que o livro prende a atenção e dá vontade de não parar de ler. É verdade? Sim. Tem personagens sabidos, horripilantes e comilões. E é um livro que dá para sentir medo e dar risada. A gente também escreveu as características da indicação, o que precisa ter para ser uma boa indicação literária. Vocês lembram de alguma? A Ashley está muito animada, ela quer falar. A gente tem que deixar os outros curiosos. Tem que deixar curioso. Legal. Quem mais lembra? Miguel? Eu lembro de que se a gente contar toda a história, não vai ter graça ler o livro. Senão a gente vai contar toda a história e não vai dar para ler o livro. Então ninguém vai se interessar. E o objetivo é para se interessar. Olha só o que a gente escreveu aqui. Então, o que precisa ter numa indicação são as referências do livro, que a gente já falou aqui em cima. Então, o título, o autor, o que mais? O editor. A editora, né? Que é quem produz o livro. Quem? A ilustradora. A ilustradora ou ilustrador. A gente colocou também que precisa ter algumas informações do livro. Não contar o final da história. Vocês falaram isso. Deixar as outras pessoas com vontade de ler o livro. Deixar as pessoas curiosas, né, Ashley? Podemos conversar com quem vai ler a nossa indicação. A gente pode conversar com quem está lendo, é que a gente tem que pensar em quem vai ler o nosso texto, né? A gente vai escrevendo pensando em quem está lendo. Dizer o que achamos e sentimos ao ler a história. Porque a gente já leu, né? A gente leu bastante essa história e aí a gente pode dizer o que a gente sente. Você quer falar, Maria? A gente podia dizer as coisas que a gente ficou sentindo durante que a gente foi lendo. Uhum. E por que a gente vai dizer isso? Porque daí as pessoas podem, se você tipo falar, toma esse livro, você quer ler?
a pessoa não vai ficar com vontade. Agora, se você falar, eu gostei bastante desse livro, você quer ler? Eu acho que a pessoa vai ficar com mais vontade. Vivi, o que você lembra da história e acha que pode ir para nossa indicação? A mulher que tava com a máscara, a mulher de verdade era a grande bruxa, porque aí... Né? Todo mundo fala junto. Professora, não tá funcionando o áudio aqui. A gente vai... Travou o vídeo. Só um minutinho. Falar um em cima do outro. Tá travado o vídeo, professora. O áudio está ruim. Não estou conseguindo entender nada. Calma aí, gente. Tá travando para todo mundo. Tá travando para todo mundo. Sim, tá Preciso travando que para vocês mim falem, aqui porque também. como eu tô compartilhando, eu não vejo. Tá travando para aqui mim também, Tá professora. travando. Tá travando. Tá travando. Para todos. Gravando. Acho que sim. Então, vamos voltar um pouquinho. Pode ser instabilidade na minha rede. Esse melhorou. Tá travando para mim, inclusive, agora. Acho que a gente vai levar a mão. Uma ideia muito legal. Muito animal. Chama tudo. Professor, está travando. Pode parar. Professora continua travando muito. A parte desse vídeo especificamente que interessava também já passou. Ela está dando uma introdução para o que vai ser. Cada vez. Calma aí. E na hora que digitar para mim, devagar, não digitar muito rápido. Ai. Vou fechar aqui. Voltar para o Teams. Na verdade, a parte desse vídeo que mais interessava, ela já foi, tá? Que faz parte dessa introdução na atividade que ela está dando. E aí, antes de começar a aula, quais são as informações que a professora retoma logo no inicinho aí e que vocês acham que são importantes para serem retomadas? Agora eu preciso da participação de vocês, galerinha. Quando ela pergunta para a turma que eles gostaram, que achou importante, faz uma retrospectiva para ver o que eles estão gostando e o que chama atenção para ela continuar trabalhando nas próximas leituras. O que mais, gente? O que mais que as vocês informações, perceberam aí? as informações também sobre o livro, né, professora? Que ela comenta com os alunos, o autor, a ilustradora, né, quem escreveu, quem publicou. Eu Isso, percebi exatamente. E aí... pode falar. Eu percebi que o tempo todo ela questionou eles sobre as escolhas que eles tinham feito, o livro que eles tinham gostado, sobre por que eles tinham gostado daquele livro, o que eles mesmos decidiram fazer com a produção deles depois. Eu não Eu estou te achei ouvindo. interessante também sobre...
Eu não estou ouvindo vocês, Agora tá tendo travou, algum foi problema aí. E aí, não é a minha. Eu vou fazer o seguinte: fiquem aí, eu vou sair um minutinho, vou dar uma olhadinha aqui na minha rede, um segundinho, só para a gente dar continuidade. Ou então, Ana, vai conduzindo aí enquanto eu. Ou Ana ou Kaela, vai conduzindo aí enquanto eu. Então, gente, coisas que eu gostaria de pontuar, né? Para eles fazerem a indicação literária, percebam que na fala das crianças elas já têm o entendimento do que precisa ter nesse texto, para elas poderem chamar a atenção, porque elas precisam chamar a atenção para alguém para ler. Então, não posso só falar sobre o livro. Eu tenho que chamar um atrativo. As crianças vão falando, né? Eu tenho que, se eu só chegar e falar assim, toma, lê esse livro, não vai ter vontade de ler, mas se eu falar, olha, eu li esse livro e ele é interessante, eu gostei muito. E aí eles mesmos construíram esse pensamento de como que funciona essa indicação literária, o que tem que ter, eu tenho que falar alguma coisa curiosa que tem no livro, eu tenho que deixar um mistério, essas coisas. E isso a gente não constrói em uma aula só. A gente precisa criar um ambiente anterior a essa atividade, onde a gente vai construindo de pouquinho em pouquinho para a criança para a gente chegar nesse momento de que eles vão fazer essa indicação. Ele já tem um repertório de coisas a se fazer antes desse momento. Essa parte eu achei muito interessante, né? O despertar nos demais o interesse da leitura, né? Não falando o final, né? Mas instigando os alunos a curiosidade para que eles possam também ler o livro. Eu achei bem interessante essa parte. Exatamente. E você vê o tanto que é rico, porque assim, eles leram um livro, e esse livro é um livro muito grande. Que atividade que eu consigo fazer a partir desse livro? Às vezes a gente pensa, né? Ah, mas a minha turma não vai dar conta. A gente percebe que lá é uma turma de segundo ano. Ah, mas a minha turma não vai dar conta. O que eu posso fazer? E ela conseguiu fazer uma atividade que, em tese, eles vão fazer um resumo do livro, né? Nessa indicação literária, porque eles precisam ver os personagens, as partes que eles mais gostaram, eles fazem uma lista. Então, eles vão trabalhar um livro grande, que às vezes a gente olha, quando o professor, minha turma não vai dar conta, porque é muito difícil. E a gente percebe que a gente subestima nossos alunos também, né? É isso, gente. Vocês estão me ouvindo Eu agora? acho. Vocês estão me ouvindo? Pode continuar, gente. Não, Andressa, eu ia sugerir a gente assistir a segunda parte do vídeo até você entrar. Não, mas eu cheguei aqui, então vamos lá. Ótimo. E assim, eu me perdi um pouco, minha internet deu problema aqui, mas enfim. O que a professora faz? Só retomando, então, porque aí a gente passa para a segunda parte do livro, a gente acabou não discutindo, mas o que a professora fala? Ela retoma o processo da escolha do livro, ela retoma as justificativas que as crianças deram para aquela escolha, ela fala das características de um livro, do texto, né, da indicação literária, e o propósito comunicativo dessa
desse texto, né? Porque, assim, para a criança, precisa ter um contexto social para a escrita, né? Porque aí ela mobiliza as crianças a escreverem de verdade. Então, para que eles vão escrever aquele texto? Para postar nas redes sociais da escola. Uma outra coisa que ela faz, ela registra todas essas informações num cartaz. Vocês perceberam isso? Os dados do livro, a justificativa de escolha, as características do texto, para que eles pudessem visualmente ter as informações que eles precisavam ter para a escrita daquele livro, né? Para que ela faz essa retomada? Porque as crianças precisam compreender a complexidade do processo de escrita, porque escrever não é simplesmente você pegar um lápis e colocar no papel. Existe uma série de outras coisas que precisam ser mobilizadas, né? Então, a gente tem a memória, a gente tem a sequência, aquilo que pode, aquilo que não pode. E é interessante quando ela fala assim, quais são as informações do livro? Aí ela fala assim, que a bruxa, que era aquela pessoa, que o menino que virou um rato, e aí a professora retoma para ela, mas espera aí, a gente está escrevendo uma indicação literária, você não acha que são informações demais? A menina acha bonitinha a mãozinha dela batendo na mesa, acho tão bonitinho quando ela para pensar e bate a mãozinha, os dedinhos na mesa, tipo, você tem razão, eu acho que essas informações não podem ser colocadas, né? Então, o que ela está fazendo ali? Ela está fazendo o planejamento da escrita. A gente pode simplesmente convidar as crianças a escreverem. Então, vamos lá, gente, agora nós vamos fazer uma indicação literária. É assim que a gente faz? De forma alguma. A gente precisa, a nossa escrita mesmo, né? Quando a gente vai escrever um relatório, a gente senta e escreve e tem certeza que aquela primeira produção já é uma produção, já é o nosso produto final? Eu, pelo menos, eu não faço assim. Eu vou alimentando o meu relatório no decorrer do bimestre, depois eu planejo uma estrutura para cada relatório, e aí só depois eu escrevo, e eu deixo ele dormindo, depois no dia seguinte eu vou lá, reviso, porque a gente precisa fazer, nós adultos precisamos fazer isso, né? Imagina as crianças. Então vamos lá para a segunda parte do vídeo. Rosângela, você consegue aí fazer a segunda parte, colocar a segunda parte do vídeo? E aí a gente vai poder realmente discutir a segunda parte aí, tá? Rosângela? Não consigo. Não Então, consigo. tira aí que eu ponho aqui. Espero de coração que minha internet não dê problema de novo. Gente, o trem não vai. Como que pode ser isso? Tá vendo aí? Vocês estão vendo minha tela? Oi. O pão tá lá no Quem quintal. lembra quais são as informações que a gente precisa colocar do livro na nossa indicação? Fala, Renan. O título do livro. O título do livro. Então tá bom. Então já coloquei o título. O que mais que eu preciso colocar? Levanta a mão, quem pode me ajudar? Você coloca embaixo do título o autor, o editor e aí como que é? O ilustrador? É. Então agora a gente pode começar. Vou pedir para vocês relembrarem as indicações que a gente leu nas outras aulas. Então a gente já viu exemplos de outras indicações literárias. Vamos relembrar como que eu começo uma indicação. Quem tem alguma ideia? Levanta a mão. Quem tem uma ideia de como eu começo essa indicação? Falando sobre o livro. Tá, e aí eu vou escrever aqui, falando sobre o livro. Não. Vamos pensar que o jeito que a gente fala é o mesmo jeito que a gente escreve? Não. Então vamos pensar, a gente já vai começar a escrever o nosso texto. Como que eu vou escrever aqui? O que você pensou sobre falar sobre o livro? Apolo, você teve alguma ideia? Sim. Como que a gente começa a nossa indicação? Esta história. Esta história? É. Alguém tem uma outra ideia? Ou a gente pode seguir com a do Apolo? Tem outra ideia, Jonas? Era uma vez?
Era uma vez. Então, tem duas opções. Esta história era uma vez. Alguém tem uma outra ideia? Dia quente. Num dia quente. Ah, tá. Então vamos. Ó, a gente já tem 3 ideias. Vamos escolher entre essas? Era uma vez, ou essa história, ou num dia quente. Vamos pensar que é uma indicação literária. A gente está escrevendo um conto? Não. Então vamos pensar. A gente vai começar com Era uma vez, ou com essa história, ou qual era a outra? Esqueci a última. Num dia quente. Vamos pensar o que tem a ver com as características de uma indicação literária. Era uma vez um dia quente. Era uma vez um dia quente. A gente usa para escrever um conto ou para escrever uma indicação? Vai ficar igual ao conto do João e Maria. Isso é uma história. Boa, Daphne, isso é uma história. Então eu vou seguir com as ideias do Renan e da Maria. A gente vai decidir agora, tá bom? Essa história contém bruxas e magia, ou essa história começa numa noite? Vocês acham que a do Renan tem mais um mistério? Sim. O que você acha, Maria? A gente pode usar a do Renan? Pode? Então, como que você falou? Repete para eu escrever. Essa história contém bruxas e magias. E magias. E também, posso usar esse também do Apolo? Vou colocar aqui. E também. Jonas, quando a gente fala e também. Mas na hora de escrever, a gente escreve o e. Por isso é importante a gente pensar que é diferente quando a gente fala e quando a gente escreve. São linguagens diferentes. Também engraçada e assustadora. Ah, é legal a gente falar que é engraçada e assustadora, porque vocês falaram bastante disso. Lembra que a gente anotou? Então, posso colocar isso que o Thiago falou? E também, fala pra mim, pra eu escrever, por favor. É engraçada. Fala devagar pra eu conseguir acompanhar. É engraçada. Engraçada. Engraçada e assustadora. Assustadora. E agora, o que a gente pode contar um pouquinho dessa história, mas sem dar muito spoiler, sem falar muito, mas para a pessoa ficar com vontade de ler o livro? Maria. E também tem personagens do livro que são arrepilantes. Horripilantes? Posso escrever o que a Maria me falou? Sim, vocês concordam? Você pode repetir, Maria, por favor? Esses personagens. Pode falar. Também. Pode falar. São. Arrepiantes. Ó, vamos escolher, tem 2 palavras. Arrepiantes ou horripilantes? Horripilantes. Horripilantes, tá bom. Também são horripilantes. É que eu percebi uma coisa lá na escrita. Tá repetindo uma palavra. O que você percebeu? Também. Vamos ler de novo? Essa história contém bruxas e magias e também é engraçada e assustadora. Esses personagens também são horripilantes. O que você percebeu, Helena? Aqui tá repetindo também. Também. Você tem uma ideia pra gente substituir esse também ou resolver de um outro jeito? Que a gente pode mudar esse também ou esse também. Qual dos dois? Eu acho que o de baixo. O de baixo? O que você acha? Ou a gente pode trocar por alguma coisa ou a gente pode tirar. Acho que é melhor a gente trocar por alguma. Trocar pelo quê? O que você pensa? Ó, esses personagens também são horripilantes. Os personagens também são horripilantes. Só podemos deixar os personagens são muito horripilantes. Tirar o também, então, para não ficar repetido. É isso? Muito. Vocês concordam? Tirar isso também? Vamos voltar aqui no nosso planejamento, ver o que a gente gostou desse livro pra gente falar na nossa indicação? Sim. Só um minutinho, Ashley, já te chamo. Ó, a gente colocou o tema do livro. A gente já falou aqui qual é o tema, que tem bruxas? Ó, essa história contém bruxas e magias. A gente falou do tema. A gente já falou que o livro tem muita ação? Você ia falar? Fala pra mim como eu continuo, por favor. Esse livro tem bastante ação. Se vocês pegassem uma indicação para ler e tivesse escrito assim, esse livro não dá vontade de parar de ler. Ia dar vontade de você ler? Ia, né? Pra ver se era verdade. Então vamos pensar em como a gente pode continuar aqui? Quem que pode me ajudar? Como que eu continuo aqui, ó? Agora a gente vai falar que prende a atenção e dá vontade de não parar de ler. Como que eu vou escrever isso? Posso reler? Porque a gente vai estar falando
falando com a pessoa que vai estar lendo. Olha que legal, a gente vai estar falando com a pessoa que está lendo. Boa. A gente acaba assim ou escreve mais alguma coisa no final? Vocês lembram como que acabava as indicações do que a gente leu? Eu sei. Fala, Daphne. Fala o que você pensou. Como que acabava as indicações que a gente leu? É quando acabar o ponto de interrogação no final. Com ponto de interrogação? O ponto de interrogação é esse aqui, quando a gente faz uma pergunta. A gente fez uma pergunta? É o ponto de exclamação. Ah, de exclamação. Você põe no final? Sim, foi 4. Não, 5. Assim? Tá bom. E a gente terminou aqui? Sim. Legal. Agora a gente vai olhar o que a gente fez. A gente vai ler. Ó, a gente vai olhar. Vamos lá, gente. Depois a gente vai para a terceira parte do vídeo, tá? Vamos pensar um pouquinho. Quais foram as intervenções feitas pela professora ao escrever o texto ditado pelo estudante? Quais foram as intervenções que ela fez? Ortografia, pontuação. Como ela fez essas intervenções, tá? Quando ela começa a discutir o texto com as crianças, a primeira coisa que ela faz é pedir que eles deem sugestão, né? Não é como escreve. Não te entendi. As sugestões está vindo ela está colhendo dos alunos e daí montando toda a estrutura, né, do texto em si, mas com a participação ativa deles, até mesmo a mudança de palavra, tal, tudo ela coloca para que eles façam essa intervenção maior. Vocês viram que ela media as escolhas, mas ela não faz escolhas pelas crianças, né? Então, ela coloca as crianças para pensar a respeito daquilo que está sendo escrito, né? E aí chega aquela parte do coleguinha que fala assim, coloca o i, professora. E aí ela faz essa diferenciação da linguagem escrita para a linguagem oral. Não é isso mesmo? Isso, assim como as duas palavras, horripilante e assustador. Ela não disse qual que deveria, mas eles sim que fizeram a escolha e colocou, independente de estar, vamos dizer assim, do significado em si, mas aí depois em outra parte, onde ela vai também trabalhar esse lado, né? Mas que deu concordância. E aí... A questão também, professora, do também, quando se repete, né, ela deixa os alunos substituir essa palavra, né? Eles terem essa autonomia para substituir a palavra. Porque o que ela faz? Ela escreve o texto, deixa o texto fluir do jeito que eles estão falando, e aí a percepção da repetição vem de uma estudante. Não, professora, espera aí que eu percebi uma coisa, está repetindo a palavra. Ah, está repetindo? Ok, então o que a gente pode fazer? Ela fala para suprimir, ela fala para trocar, ela pergunta o que fazer, né, naquela situação. E aí, voltando só àquela questão do assustador e horripilante, porque existe uma diferença muito grande em assustador, arrepiante, horripilante, em termos de estética do texto, inclusive, né? Agora, é uma coisa que a criança, ela pensa quando ela tem essa liberdade de não precisar pensar em como eu escrevo aquela palavra. Se eu vou escrever apartamento, se eu tenho que pensar na escrita da palavra e vou escrever apartamento ou casa, eu vou escolher casa porque é muito mais fácil escrever, né? E a criança, como ela tem a professora como escriba, ela não pensa na dificuldade da escrita, da ortografia da palavra, porque tem alguém ali que vai escrever, que a pessoa que vai escrever vai pensar nessa estrutura. E aí eu estava vendo uma pessoa falando sobre isso e ela faz uma analogia muito interessante nessa questão da escrita, que a pessoa fala assim, não, é como um arquiteto que planeja a construção, a decoração de um apartamento, né? Esse arquiteto, ele planeja tudo, mas ele não põe um prego na parede, porque quem tem que se preocupar com o lugar que o prego vai ficar, no caso, é a professora. Eu, como arquiteta, eu só vou pensar no que é que vai ser colocado ali, entendeu? E aí dá mais liberdade para as crianças criarem. Se não são elas que vão executar, elas têm um leque
muito maior de possibilidades na escrita desse texto, né? E aí, o que a professora faz? Ela diferencia a linguagem escrita da linguagem oral. A professora, ela faz essa ponte entre as coisas que eles colocaram no cartaz e o texto que eles escreveram. Ela retoma o cartaz que eles fizeram, né? A gente já colocou essa informação, que a gente achou que era importante, a gente já colocou essa outra informação, e o que é que esse cartaz tem? O planejamento da escrita. Aquilo que a gente vai fazer, aquilo que a gente vai colocar lá no texto, é o que está aqui nesse cartaz, né? E aí, em alguns momentos, quando a criança precisa retomar o que já foi escrito, ela lê o que já foi escrito para as crianças, né? E ela deixa com que as crianças tomem as decisões o tempo todo, né? E aí, um outro olhar dela é de dar a criança, de mostrar para a criança problemas que são próprios do escritor, né? De uma pessoa que escreve. Tá, a gente está aqui, como é que a gente continua isso aqui? É isso? Podemos ir para a terceira parte? Vou lá compartilhar a tela para vocês da terceira parte. Para a gente conversar um pouquinho sobre a terceira parte. Ó, a gente vai olhar, eu vou ler para vocês, eu quero que vocês prestem atenção, Daphne e Ashley, na repetição de palavras. A gente já fez isso algumas vezes, né, em outros momentos. Então, a gente vai ver se tem palavras que estão repetindo, que a gente pode melhorar o nosso texto. Tudo bem, Otto? Essa história contém bruxas e magias e também é engraçada e assustadora. Até aqui, tá tudo bem? Fala, Helena. O que tem o contém? Porque tem 2 vezes no começo e quase no fim. Tem 2 vezes a palavra contém. Vamos achar onde, ó? Essa história contém. Essa história contém. E agora? E agora, Helena, você tem alguma ideia? Tem qual? Como que eu posso melhorar, eu posso substituir essa palavra? A gente bota tem. Tem no lugar de contém. E desse contém ou desse contém? O de baixo. Vocês concordam com a Helena? Posso fazer isso? Então, eu vou apagar aqui. E vou escrever tem. Vamos continuar lendo, então. Este livro tem bastante ação. Essa história tem ilustrações engraçadas e ação e aventura legal. A Helena tá ligada nas repetições. Vamos ver se alguém pode ajudar a Helena também. Qual, Helena, que você... Ação. Ação. A gente já falou antes Jonas. que tinha ação e a gente botou ação de novo. Aqui tá falando de ação, ó. Cadê a da ação? Aqui. Este livro tem bastante ação. E aqui, essas histórias têm ilustrações engraçadas e ação e aventura. O que eu faço, então? Tira o ação de cima. Tiro a ação. Agora eu vou tirar. Vamos pensar qual. Este livro tem bastante ação. Essa história tem ilustrações engraçadas. E ação e aventura legal. Qual ação eu tiro? De cima. Essa aqui? Aí vai ficar, esse livro tem bastante. Então tira o bastante. Esse livro tem bastante história, tem ilustrações engraçadas. Vamos pensar, ó, se a gente tirar esse, vai ficar, esse livro tem bastante. E aí continua, essa história tem ilustrações engraçadas. Se eu tirar o de baixo, vamos ver como vai ficar? Essa história tem ilustrações engraçadas e aventura legal. Não, fica Pode estranho. tirar o de baixo? Não. Então vou tirar o de baixo. E ação. Então ficou, essa história tem ilustrações engraçadas e aventura legal. Este livro tem bastante ilustrações assustadoras. Tira esse livro. Por que você acha isso, Ashley? Porque já tem no começo, aí vai ficar muito repetido. Não, é história, essa é a história, né? Tem muito este livro? Não, Gê? Sim? Pode ser?
Então, vou tirar este livro. Vamos ver se ficou bom isso? Este livro tem bastante ação. Essa história tem ilustrações engraçadas e aventura legal. Tem bastante ilustrações assustadoras. Tá bom assim? Olha só o que vai acontecer agora. A gente fez a nossa primeira versão da indicação. Eu vou passar a limpo o que a gente fez aqui. Vou escrever numa folha para trazer para vocês de novo para a gente fazer uma revisão final para depois ir para as redes sociais do Acaia. Tudo bem? Sim! Beleza? Beleza, né, gente? Vamos lá, a partir desse pedaço do texto, qual é o foco definido pela professora para essa revisão? Essa revisão específica, essa primeira revisão, qual foi o foco dela? Pode falar, Almerinda. Professora, sobre as repetições pela escrita que eles mesmos ditaram e a professora não automaticamente com eles para fazer a correção. Exatamente. Quando a gente vai fazer uma revisão de texto, a gente não pode pegar todos os aspectos do texto numa só aula. Não adianta a gente querer fazer uma revisão e finalizar a revisão no mesmo dia. Vocês perceberam que ela aí faz a escrita do texto, faz a revisão do texto, mas ela foca em uma única coisa. Ela focou na repetição. Por que ela escolheu a repetição para esse momento? Alguém tem ideia? Eu acho que foi de forma proposital, né, professora? A questão da repetição, justamente para exercitar a questão do entendimento, da percepção ortográfica das crianças, né? Na questão das duas palavras, contém e contém. Nossa, aquela aluna ali foi fantástica, né? Assimilação do contém e embaixo contém. Aí ela já dá para escrever prova do CESP, redação do CESP. Ela provavelmente, essa questão da repetição de palavras, ela não colocou para as crianças, olha, a gente vai fazer essa revisão do texto, a gente vai focar na repetição de palavras, é a primeira coisa que a gente vai fazer. Não, isso partiu de uma aluna lá na escrita da primeira parte do texto. Ela falou assim, professora, eu percebi uma coisa, está tendo repetição. Né? Então, assim, a partir da fala da própria criança, ela viu qual era a necessidade daquele momento. Pode ser intencional e planejado? Sim, é bom que seja, mas às vezes acontecem coisas fora do nosso planejamento. Tem certeza que ela planejou isso para esse dia? Pode ser que sim, pode ser que ela tenha mudado o planejamento dela a partir da necessidade que foi evidenciada pela criança, né? Claro que a gente tem que ter, como eu falo para vocês, tudo que a gente fala dentro de sala de aula precisa ser intencional e pensado. Mas, às vezes, acontecem coisas no percurso que faz a gente mudar o nosso planejamento. A gente tem que ter sempre um plano B na manga, né? Com quem nunca aconteceu de ter um plano B? Esse foi plano B dela? Jamais saberemos. Mas pode ter sido, porque foi uma necessidade evidenciada pela criança. E é muito interessante. Não entendi. Não entendi o que você falou. Está falhando bastante, professora. Para todo mundo? Não, acho que é o aparelho dela. Aqui não está falhando, não. Aqui eles estavam mexendo na rede, eu pedi para parar aquela hora que eu caí, porque não dava agora, né? Então, olha só. Quando as crianças elas têm a intervenção da professora, elas não precisam pensar especificamente no sistema de escrita alfabética, né? E as regras, elas podem compor livremente para depois pensar nisso. E uma outra coisa interessante que aconteceu é que a professora escreveu o livro, fez o texto, fez essa primeira revisão, e aí como é que ela termina? Nós vamos... eu vou passar limpo, vou reescrever essa história, vou colocar num cartaz para a gente retomar novamente e escrever a nossa versão final.
Por que que ela faz isso? Alguém tem ideia? A senhora poderia repetir novamente a pergunta, professora? Deu uma falhadinha aqui, eu não entendi muito bem. Quando ela termina ali no finalzinho do vídeo, ela fala assim, olha, eu vou colocar o nosso, a gente vai encerrar por aqui, eu vou escrever esse nosso texto no cartaz, e numa próxima aula a gente vai revisar ele novamente e fazer a nossa escrita final, nossa versão final. Por que que ela propõe que faça uma outra versão num outro momento? Alguém tem ideia? Por inovações de ideia? Será que é para acrescentar outras ideias? Eu creio que sim, porque no fechamento, provavelmente, como a cabecinha da criança, e às vezes até a nossa, é o mundo das fantasias, possa ser que se acrescente algo a mais que não foi visto no primeiro momento. É que nem um filme, quando nós assistimos várias vezes, a gente vê detalhe que a gente não viu no primeiro momento. Ah, então tá. Essa questão de ver detalhe que a gente não viu no momento. Certamente, ali no texto que ela escreveu, tem todas as coisas que foram planejadas, porque ela tem um roteiro, né? Ela tem um roteiro daquilo que não poderia faltar no texto. Ela tem esse roteiro definido ali. Provavelmente todas as coisas no roteiro estão ali. Então, podem até surgir coisas novas, mas podem não surgir. Mas mesmo assim, é necessário ter um outro olhar no texto, porque no momento que a gente escreve, a gente sabe exatamente o que a gente quer dizer. E às vezes a nossa leitura é enganada pelo nosso saber daquele momento, né? A gente sabe o que eu queria. Sabe aquele negócio de eu sou responsável pelo que eu disse, não pelo que você entendeu? Então, eu disse neste momento, eu estava pensando em determinada coisa, né? Na hora que a gente acomoda a gente dá esse tempo de descanso, que fala do descanso do texto, o texto vai descansar um pouquinho, a gente olha para o texto com um novo olhar mais crítico, porque eu não estou escrevendo naquele momento. Naquele momento, eu sabia exatamente o que eu queria dizer quando eu escrevi aquela frase. E aí, quando eu dou esse tempo, eu consigo ver se aquilo que eu escrevi está dizendo realmente aquilo que eu quis escrever, daquilo que eu quis dizer. Entenderam? E é por isso a importância desse descanso no texto. Não adianta a gente querer que o nosso estudante produza o texto em uma só lapada. Ah, nós vamos fazer uma avaliação de texto. Vocês vão escrever um texto agora para eu saber. Gente, a criança precisa ter um tempo para revisar o texto que ele leu. E aí esse tempo precisa esse texto precisa de um tempo de acomodação, tá? Para que ele possa olhar por esse texto com um novo olhar depois. E aí, vamos lá. Como é o comportamento dos escritores? Quais são os passos para a escrita da criança por meio da mão do professor? A primeira coisa que o escritor precisa, que a criança e o professor precisa fazer, e aí tem a analogia do arquiteto aí, é planejar. Ele precisa tomar decisões sobre qual vai ser o conteúdo do texto. Quais são as características do texto que vai ser lido? O que a gente vai colocar no texto, prestando atenção naquilo que vai ser escrito. Essa foi a primeira fase. A professora planejou e fez isso no mesmo dia? Não, ela deu um espaço de tempo, ela foi uma sequência, né? Ela deu um espaço de tempo entre o planejar e o textualizar. E aí, numa aula subsequente, ela textualizou. Ela pegou tudo aquilo que tinha sido planejado e produziu o texto com a criança. Pronto, acabou a segunda aula. Terceira aula, vamos fazer a revisão daquilo que a gente fez. E aí, na revisão, a gente precisa retomar qual é o objetivo do nosso texto. O objetivo do texto, no caso, a indicação literária, era escrever um texto para colocar nas redes sociais, para indicar um livro para que outras pessoas se interessassem a ler. O nosso texto está alcançando esse objetivo? Ok, está alcançando. O nosso texto está claro na escrita, quem for ler vai entender aquilo que a gente quer dizer, ou seja, o nosso texto conversa com o leitor? Sim.
Precisa ter algum erro ortográfico, tem algum erro de regência, tem alguma palavra repetida, tem alguma coisa que precisa ser mudada no texto. Pode ser que na revisão do texto não aconteça nenhuma mudança. Pode acontecer de na revisão eu chegar à conclusão de que sim, ele está perfeito, pode ir assim. Mas a maioria das vezes não. A maioria das vezes aparece uma coisa ou outra que precisa ser revisada. Então, assim, a escrita de texto não é uma tarefa, é um dever de casa. Então, você planeja, escreve, revisa e traz amanhã para eu ver. Não é isso. A escrita, ela é prática social. A escrita, ela faz parte da nossa vida a partir do momento que a gente começa a ter consciência do que é escrita. E ela vai nos acompanhar para o resto da vida, né? A gente vai precisar da escrita. E aí, como diz essa distinta senhora, que eu acho que deveria ter virado figurinha para a gente, o comportamento do leitor e do escritor são conteúdos e não tarefas como se poderia acreditar. Porque são aspectos de que se espera que os alunos aprendam, porque se fazem presente na sala de aula precisamente para que todos os alunos se apropriem deles e possam pô-los em ação no futuro, como praticantes de leitura e escrita. Então, como eu estava falando lá no começo da aula, a prática de escrita, ela ela chega onde chega, porque lá no começo a gente teve alguém que lançou uma sementinha e nos ensinou e nos ajudou a construir o processo dentro da nossa cabeça do que é a escrita. Começou com uma lista, começou com uma receita, e depois passou por um bilhete, que depois passou por uma indicação literária, que depois passou por um conto, que depois passou por uma resenha, para o nosso trabalho final da faculdade, para os relatórios que a gente precisa apresentar. A escrita, ela passa por etapas, ela é construída. E como eu sempre falo, repetindo as palavras do nosso sábio, aquilo que a gente faz com ajuda, um dia a gente vai ser capaz de fazer sozinho, né? A escrita, ela precisa ser um processo, né? Eu não vou ler porque não tem importância a gente ler isso. Elas são ações que ela precisa acontecer, né? Não é numa aula de 50 minutos ou num momento, numa tarefa que você manda para casa que a escrita ela começa e termina consolidada. Não, ela é processo. Então a gente precisa colocar isso paulatinamente dentro do nosso planejamento, para que eles possam ir construindo, né? Eu vou passar direto lá para o caderno do estudante, são coisas que vocês precisam, os slides, o que está no slide a gente vai mandar para vocês, e aí tem algumas leituras que são legais de fazer. No livro, no caderno do estudante, no caderno do primeiro e do segundo ano, do primeiro e do segundo ano, eles têm propostas de escritas a partir da escrita pelo professor. Então, algumas atividades aí, por exemplo, aí quando propõe qual a escrita dos animais favoritos da nossa turma, a lista do material que é usado para construir as moradias, quando a gente fala para descrever o cenário, por exemplo, cadê a galinha, cadê o padre, cadê a missa? Ele está descrevendo cenários, né? Escreva outro final para essa brincadeira. Ele está descrevendo um contexto, né? Assim como no caderno do segundo ano, e essas aqui são algumas sugestões. Se vocês abrirem o caderno do estudante para vocês verem, tem várias outras sugestões que podem ser aproveitadas. Bom, aqui no final, assim, em termos de conteúdo dessa aula, eu acho que tem mais alguma coisa que vocês queiram colocar? Tem alguma pergunta? Diga. Eu só queria falar a respeito do livro que a gente trouxe, né? Que ele traz algumas
formas de você escrever um livro. O Lobo traz, né? Ah, tem que ter um personagem, tem que ter o herói, o vilão, tem que ter um local. Então, a gente pensou nessa indicação porque ela já traz para a gente um pouco de um tanto de repertório para a gente começar uma escrita com a criança, de uma história. E a ideia também desse livro é que no final, ou até antes de você mostrar como que o coelhinho ele se livrou do lobo, que as crianças, cada uma, crie sua própria história, né? Pensando, ou cada uma, ou no contexto que a gente está aqui, que a gente cria uma história coletiva com as crianças. Como que a gente poderia, uma forma criativa que a gente poderia se livrar do lobo? Então, a ideia é que, usando esse livro, a gente já faz essa intervenção, essa atividade com eles. Isso que a gente trouxe. Tá bom? Inclusive, isso é uma indicação de um dos trabalhos, do trabalho pessoal que vocês precisam fazer. Não sei como é que está o caderno da PRAD de vocês, mas o próximo slide ele traz a indicação de um trabalho pessoal, né? Que é uma indicação de algo que vocês podem fazer dentro de sala de aula e para fazerem um registro no caderno da PRAD. Pode ser uma indicação de leitura, eu acho que isso pode fazer parte de uma prática de vocês. Vamos ler um livro e, de repente, a gente vai fazer uma indicação. Gostamos muito desse livro, então vamos indicar para a turma do lado, né? Ou então, se vocês quiserem, como a Ana Carla sugeriu, que foi a escrita de um conto conhecido por eles, seguindo os passos necessários, né? Com as sugestões do próprio livro. O PDF do livro vai para vocês. O próximo slide tem uma sugestão, um planejamento de uma indicação de trabalho pessoal para as coordenadoras. Nós sabemos que tem algumas coordenadoras que estão estão fazendo o curso e que não estão atuando dentro de sala de aula, que também precisam fazer o registro da PRAD, né? Então, está aí uma indicação de um trabalho pessoal que diz respeito ao trabalho da coordenação pedagógica, tá? Bom, é isso. Nós vamos colocar o link da avaliação aí. Ele está no slide da aula, mas como é link, ele não vai, que a gente vai com PDF, às vezes a gente não consegue abrir. Então, nos grupos das turmas, a gente já vai colocar o link, tá? Porque aí eu não preciso abrir o chat para vocês copiarem isso agora. Não deixem de fazer, é importante para a gente. Os comentários, eles são muito importantes para a gente. E é a partir desse link que a gente vai aferir a frequência, ok? Peço desculpa pelas intercorrências que aconteceram. Elba, você quer falar? Aberto aí para você. Bom dia a todos. Bom dia. A respeito dessa confecção de um livro, eu fiz um mini livro com eles a respeito de uma história que entrou em conflito na sala de aula, porque as meninas queriam fazer das princesas e os meninos queriam fazer de jogador de futebol. E aí, aonde que acontece a história e tudo, só fizemos com desenhos, porque é primeiro ano, no caso. E aí eles foram falando e eu fui desenhando e assim, a história acontecia no castelo, que a princesa estava lá e ela se perdeu na floresta, ela quis... eles falavam com as palavras deles, né? Que ela queria explorar as redondezas do castelo. E aí, o jogador de futebol lá no campo, jogando bola, jogou a bola para bem longe, que caiu na mata. E aí ele foi procurar, encontrou a princesa, e aí acabou numa história feliz. Então, assim, por mais que eles não tenham escrito uma palavra no livrinho, eles trabalharam a linguagem oral, né? E assim, foi muito divertido e eles ficaram ansiosos para terminar o livro. Na próxima aula, eu vou tentar levar para a Rosângela, né? E também já faz parte dessa PRAD. E aí já fica... E que tal você colocar, partir agora para a escrita desse livro? Você já tem as ilustrações. Que tal você tentar escrever? É só uma sugestão. Sim,
no caso, é um mini livro. Eu dividi a folha em 4, né? Porque eu tento explorar com eles a questão do espaço. Folhas grandes, façam desenhos grandes. Folhas pequenas, façam desenhos pequenos, né? Tanto é que no calendário a gente usa aquele espacinho do dia ali para fazer desenhos. Aí faz borboletas, joaninhas e cria uma cena, né? Dia do hino a gente desenha a bandeira. Então, assim, para eles fazer essa dimensão, né? Pequeno, para usar os espaços, vamos dizer assim, né? Então, eu teria que fazer outro livro em cima, né? E aí a gente poderia colocar na segunda parte mesmo. Boa ideia sua, mas como eles estão ainda iniciando, eu posso guardar e fazer a segunda parte, né? Mas é aquele negócio. Compilar. É Fazer claro a que a gente. compilação, porque eu só grampeei, né? Não, ótimo, foi um ótimo trabalho. E aí, essa parte do seu livro, você escaneia essa que você desenhou, você pode fazer o arquivo digital dela e depois colocar no livrinho para fazer a parte escrita. Sim, e eles ainda não dão conta de escrever, mas eles dão conta de produzir, de criar o roteiro. E aí, Sim, a parte. coletivo. Sim, e aí você pode ser a escriba dele. E já fica a ideia, porque no dia 25 nós temos as práticas exitosas, e eu gostaria muito de ver essa prática exitosa lá no final do curso sendo apresentada. Seria uma boa ideia. Só reforçando, no dia 25 de julho nós vamos ter o compartilhamento das práticas exitosas na nossa aula, que vai ser presencial, vai ser lá no auditório da administração? Eu não lembro mais onde vai ser, mas até lá a gente já informa para vocês, acho que é no auditório da administração. Aí a gente vai ter esse compartilhamento, vamos colocar junto com essa aula, junto com o slide do livro, junto com os vídeos, junto com tudo isso, a gente vai colocar também o formulário para inscrição nas práticas exitosas, ok? E aí eu gostaria muito de ver. Ô, Andressa, Sim. As práticas exitosas a gente vai manter lá na escola técnica, tá? Na Porque o escola espaço é técnica? melhor. Ok, é porque eu não lembrava qual ia ser o espaço. E aí eu gostaria muito de ver esse livro construído, outros livros construídos, outras práticas que vocês tiveram dentro de sala de aula, e quanto mais gente tiver disponível para compartilhar essas práticas exitosas, mais interessante vai ser o nosso encontro no dia 25 de junho. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Tira a nossa fotinha, o print da tela. Eu não consigo abrir aqui na minha tela, tá? Porque eu não consigo ver as câmeras abertas. Então vamos lá, gente. Abram as telas aí, abram as câmeras de vocês para a gente fazer a foto do nosso encontro. Deixa eu ver os rostinhos de todo mundo. Para mim, tem um monte de gente com câmera fechada aqui ainda, por isso que eu não posso fazer o print, mas as meninas vão fazer aí. Obrigada, Gente, hoje, Rosângela, por me lembrar de... vou abrir a câmera, porque ela está com problema. Hoje eu vou ficar fora da nossa selva. Vamos lá, quem pode printar a tela aí? Kaela, Ana, Rosângela, façam aí vocês, porque para mim está todo mundo de câmera fechada. Pronto, Ana? Eu fiz um aqui também. Ok, gente, então muito obrigada. Me estendi 8 minutinhos além do tempo que eu tinha estimado, mas é isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer comentário, o formulário está lá com espaço disponível para que vocês possam fazer as colocações de vocês, ok? Esperamos vocês na próxima aula presencial, na próxima quinta-feira, cada um no seu polo, o pessoal das escolas do campo no PADEF, o pessoal das escolas urbanas na regional, cada um com seu professor, cada um na sua sala. E é isso, gente. Muito obrigada, um bom dia para vocês, uma boa aula à tarde. Um abraço para todos. Beijo, tchau. Tchau, obrigada.
Tchau, professora. Ah, Obrigado, você viu? já parou a gravação? Parou a gravação? A gravação já pode parar, né? Tchau, um bom trabalho para todos. Tchau, tchau, gente.